Oi meninas, boa tarde, tudo bem? Então a gente quer dar início ao nosso seminário com a Samara Brandão. Não vou apresentar muito ela, vou deixar que ela mesmo faça isso. Tem muito nome difícil aí no currículo dela para falar. Mas eu conheci a Samara primeiro pelo ministério dela, que é o BAN, né, que é Missão como Negócios. E ela trabalha com empreendedoras, empresárias, e não podia ser diferente, já que nós somos chamadas para o reino, né? O nosso trabalho, tudo aquilo que a gente faz não é diferente do que um pastor, um missionário faz dentro da igreja. Nós somos pequenos missionários pelo mundo, e é isso que o BAN acredita, né? De que o nosso trabalho, os nossos dons, nossos talentos, tudo aquilo que a gente dedica ao Senhor, que a gente faz, mesmo o nosso ganha-pão, é para a glória de Deus. E a Samara trabalha então com mulheres que sentem esse chamado de que o meu trabalho, o teu trabalho, todo trabalho é para a glória de Deus. Vamos orar pela Samara e daí ela vai começar aí o seminário, tá bom? Obrigado, Jesus, pela vida da Samara. Pai, obrigado porque ela pode estar aqui nesse tempo, nesse congresso, te servindo, Pai. Obrigada pelos seus dons, pelos seus talentos, Pai. Obrigada pela sua influência no meio do reino, Pai, onde ela pode transformar, ajudar, acolher, ensinar, Pai, e apoiar mulheres do reino, Senhor. Obrigada pela vida dela. Que o Senhor esteja mesmo abençoando a sua palavra e que esse seminário, Pai, possa ser uma semente na vida de cada mulher aqui. Que cada uma de nós saibamos e sintamos o teu amor, Pai, o teu acolher, o teu abraço, para tudo aquilo que a gente é e para tudo aquilo que a gente faz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde, empreendedoras. Tudo bem? Até estou emocionada aqui, né? Porque é uma oportunidade muito linda de compartilhar com vocês um pouco sobre negócios do reino, né? Então, vocês vão hoje descobrir um pouquinho mais sobre mim e principalmente sobre o meu ministério. Vocês vão ouvir falar desse ministério, algumas talvez pela primeira vez, mas é algo que já está acontecendo aí pelo mundo e chegou aqui no Brasil, e eu quero falar sobre isso com vocês, passar para vocês uma perspectiva bíblica sobre os negócios, como é que Deus vê os negócios e principalmente por que Deus se interessa por negócios, né? Então eu quero trazer isso para vocês hoje à tarde. Vai ser uma tarde muito legal. Eu vou deixar um tempo também no final para vocês fazerem perguntas, tá? Então eu espero que vocês estejam aí com o coração aberto para entender o que Deus vai fazer hoje. Meu nome é Samara Brandão, eu sou do Acre, gente. O Acre existe, tá bom? Olha, você também é do Acre? Olha só, nós aqui passando frio, né? Então... e agora esquentou, né? Eu vim preparada aqui, mas aí eu já tô passando calor, mas tudo bem. Eu sou do Acre, né? Mas estou em Curitiba já há 5 anos. Eu já rodei aí um pouquinho das cidades do Brasil, já morei em Goiânia, em Minas Gerais, já morei na África do Sul, fiz um trabalho em Moçambique e agora vim para o Brasil de volta, para Curitiba. Então, na verdade, eu fui também, contando um pouquinho aí já pode passar para a próxima, me apresentar então para vocês entenderem um pouquinho da minha trajetória. Eu sou embaixadora BAN Global, que eu vou explicar um pouco sobre isso, mas eu trabalhei muitos anos como funcionária do Sebrae. Já ouviram falar do Sebrae? Pois eu era aquela moça que ensinava as pessoas a empreender, sabe? E aí eu passei muito tempo ensinando planos de negócios e a empreender e viajei o Brasil inteiro. Tanto é que eu não conheço somente 4 capitais do Brasil. Então viajava o Brasil inteiro pelo Sebrae, estava muito bem, né? E gostava muito do meu emprego. E de repente eu me converti e Deus falou assim: vem cá, que eu tenho algo para você em missões. Eu falei: missões, né? Como assim? Então Deus me chamou para ser uma missionária. Que legal, eu fui. Eu pedi demissão do Sebrae e fui para missões. Porque a gente pensa logo, né? Olha, missionário é aquele que vai para o campo, vai para as nações, vai para os ribeirinhos, para os índios, deixa tudo e vai viver essa missão para Deus, né? Pregando o evangelho. Eu fiz isso.
Então eu fiquei 5 anos no campo missionário, mas aí foi muito engraçado, porque lá no campo missionário foi quando Deus falou comigo. Eu lembro que eu tirei um ano inteiro para orar, e daí eu falei, Deus, qual que é o meu ministério? Porque eu estou aqui na base e eu quero viajar para as nações, o Senhor me chamou para cá, eu quero pregar o evangelho em todos os lugares. E aí Deus falou, então, eu te chamei para missões, mas eu preciso te explicar que eu quero que você faça algo para mim. E tem a ver com negócios, empreendedorismo. E Deus falando sobre empreendedorismo. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. Eu falei, não, Senhor, é que eu sei que o Senhor não entendeu, mas empreendedorismo eu já deixei para trás. Lembra que eu trabalhei no Sebrae? Então, agora eu estou em missões. Deus falou, não, mas é sobre isso mesmo. Eu falei, não estou entendendo. Então, eu fui para o México. E lá eu participei de um evento também, assim, tipo um workshop, tinha várias coisas. E aí eu fui andar por lá e de repente eu vi um stand. E aí estava escrito assim, empreendedores como missão. Eu falei, gente, o que é isso? Peguei o folder e aí li que os empreendedores estavam fazendo missões no mundo inteiro. Eu falei, mas como assim? E aí Deus falou assim, então, é sobre isso por isso que eu quero falar com você. Tudo aquilo que eu te ensinei durante todo aquele tempo no Sebrae era para esse momento. Você não entendeu, mas vai fazer sentido, né? Então eu fiquei assim um ano inteiro orando com aquilo. Eu falei, Senhor, mas isso não estou conseguindo entender. Negócio é negócio, missão é missão. E aí, como eu ainda sou administradora de empresa por formação, lá na missão, na missão que eu estava, me colocaram para trabalhar onde? No escritório, né? Não, vai ser você é do Sebrae, você é administrador, fica aqui no escritório, faz aqui a gestão da base, fica aqui que está tudo bem. E eu chorava, porque eu dizia que eu queria ir para as nações, eu não queria ficar ali no escritório, mas eu fiz o meu trabalho muito bem. E aí Deus falou, então eu preciso que você entenda sobre a perspectiva, o meu olhar sobre negócios e sobre empreendedorismo. E aí eu li um livro, foi o primeiro livro que eu li, foi um pastor lá na base, e eu fui me aconselhar com o pastor, né? Porque eu falei, pastor, eu tô com um problema sério, problema ministerial, tô entendendo. Eu tô aqui em missões e o Senhor tá falando que eu tenho que voltar pro empreendedorismo. E aí o pastor, olha, eu tô lendo um livro aqui, chama Negócios como Missão. E aí eu fui ler o livro e tudo fez sentido para mim. E aí, um ano depois, eu fui ainda em missões, né, para os Estados Unidos, e fiz um curso sobre negócios com missão. E lá eu finalmente entendi qual era o papel dos negócios do reino e como que tinha tudo a ver negócios com missão, com ser missionária, com ir para o campo, tinha tudo a ver. Na verdade, essa é a nova estratégia de Deus para alcançar as pessoas. E aí, tudo aquilo fez sentido para mim. E aí, eu quero compartilhar com vocês hoje um pouquinho. Então, aqui eu sou embaixadora dessa organização que eu conheci lá nos Estados Unidos, que chama Business as Mission. Traduzindo para o português, Negócios com Missão. É uma organização global que, né, já existe há mais de 20 anos aí no mundo e reúne muitos empreendedores, vou para cá senão vai dar eco, que reúne muitos empreendedores, né, compartilhando o que eles estão fazendo, o que Deus está fazendo através dos negócios. Então eles me chamaram para fazer parte dessa equipe em 2019, eu aceitei, claro, né? E aí, agora 2020, tá certo que eu... Não, é que ele só baixou um pouquinho. Ah, tá bom. E agora 2022, né? Nós formalizamos essa organização aqui no Brasil e eu faço parte como presidente dessa organização aqui no Brasil. Nós estamos nos estabelecendo. Eu sou administradora, consultora, já falei para vocês, né, há mais de 17 anos, trabalhei no Sebrae e hoje eu sou CEO e fundei uma empresa de consultoria e mentoria de negócios nessa área de negócios do reino, né, ensinando mulheres a como empreender com esse olhar e com os princípios do reino. Tá? Então hoje é isso que eu faço. Eu queria que vocês, quem tiver com celular, pode apontar aqui para esse QR Code, que eu sou uma mulher tecnológica, tá bom? Então, só para a gente aquecer, aí tem que abrir aquele outro... Cadê a menininha que estava aí?
Socorro, vem cá. Não me abandone agora. Isso, cara. Vocês conseguiram ali achar? Pronto, tem uma pergunta, pode passar a apresentação aí, isso. Naquele site lá. Isso. Pronto, olha o nosso kit, pode colocar. Volta lá só um pouquinho. Aí, opa, ai meu Deus, saiu. Espera só um pouquinho. Quem conseguiu achar? Chega, vou mais pra cá. Aí. Não conseguiram? Quem não conseguiu isso? Agora vocês vão responder. Abriu? Tá abrindo? Não, né? Não é isso aí, não. É o site agora, ó. Isso. Pronto. Se puder passar para frente, vamos lá. Vai lá, pode passar mais um. Pronto. O que vem na sua cabeça quando você pensa em negócios? Pode escrever aí, vamos lá. Vai escrevendo o que vai aparecendo aqui. Não deu? A internet aqui. É só apertar. Tá em inglês? Não, é só para aprender. Volta o QR Code que a gente não pegou. Tá. Deixa eu ver aqui. Aperta no preto aí que eu acho que vai pra frente. Entendeu? Tem gente que não achou. É lá no primeiro, no comecinho. Aí, pronto. Aí, vamos lá. Pode apontar para cá. Vamos lá. Clica aí. Vamos ver se vocês conseguem. Conseguiram? Pode ir para frente? É que a internet, né? Parece que não está dando certo. A internet não deu certo? Então, bota lá. Quem conseguiu, a gente vai fazer com quem conseguiu. Pronto, responde aí. Quem conseguiu, responde. Vai lá. O que vem à sua cabeça quando você pensa em negócio? Quem conseguiu, responde aí. O que vem? Qualquer coisa. Olha aí, coisa bonita. Aí não posso passar para cá. Em qualquer reino de Deus, negociar, sucesso, vender, marketing, lucro, empreender, pessoas. Olha aí, que legal. Ganhar dinheiro, muito bem. Filantropia. Contratos, dinheiro, sucesso, empresa, lucro, pessoas, muito bem, olha que legal. Lucro, sucesso, liberdade, trabalho, dinheiro, dor de cabeça, alguém colocou ali, é dor de cabeça. É dor de cabeça mesmo. Dor de cabeça mesmo, essa pessoa acertou, né? É dor de cabeça. Vamos esperar mais um pouquinho aqui, que tem uma segunda pergunta e a gente pode passar para frente. Desespero também, desespero. E sobre reino, sobre negócios do reino, vamos lá, qual que é a resposta de vocês? Não, vai pra frente. Vai pra frente. Não foi mais pra frente? Poxa vida, o que aconteceu aí, minha gente? Isso, coloca. Ai. Foi? Tá bom então, tá. Poxa vida, mas ok. Vamos voltar então na apresentação. Isso, põe lá, pode lá não. Pode pra frente. Vamos então seguir o processo. Bem, muitas vezes a gente não associa negócios, vocês escreveram lá, empresa, pessoas, lucro, sucesso, trabalho, dor de cabeça. Mas vocês viram que a gente não associa negócios com ministério? Não é? Ninguém pensou negócio, ministério? Não, peraí, gente, que negócio é esse, né? Então, eu queria apresentar para vocês uma frase de um pastor americano, que ele diz assim, olha, responder ao chamado de Deus é tão pertinente para os empreendedores, quanto para os pastores. Então aqui a gente começa a entender os negócios como um chamado. Olha, Deus tem um chamado para você, para quê? Para ser pastora? Não, mas muitas vezes também para empreender, para ser uma mulher de negócios. Então responder esse chamado para ser uma mulher de negócios é tão importante para Deus quanto você atender um chamado para ser uma pastora. Mas muitas vezes a gente não tem esse discernimento, né?
Pode passar para frente. Vamos ver aqui, vamos fazer mais aqui uma experiência, né? Por que que é tão difícil enxergar os negócios como um chamado de Deus? Na verdade, é difícil a gente pensar. Negócio, chamado de Deus, ministério? Não pode ser. Mas vamos passar para frente então. Responda para mim com sinceridade. Vai lá, responda com sinceridade. Você já pensou algo assim sobre o seu negócio ou sobre o seu trabalho? Trabalho não dedicado a Deus. Já pensou sobre isso? Meu negócio não é um trabalho dedicado a Deus. Já pensou? Ou então coisas assim, tipo, meu negócio, meu trabalho não é algo com impacto no reino. Já pensou isso? Já, né? O meu negócio não é um ministério. É um negócio. Eu estou aqui vendendo cuca, estou vendendo geleia, isso não é um ministério. Não é não. Já pensou sobre isso? Assim? Você já pensou assim sobre o seu negócio? O meu negócio é um trabalho feito para a obra de Deus? Não, né? Já pensou assim, tem um impacto direto no reino. O meu negócio, as minhas geleias têm um impacto direto no reino. Já pensou? Né? Já pensou assim, tem uma relevância espiritual. Pode passar. Sabe por que é difícil a gente pensar assim sobre o nosso negócio? Porque muitas vezes a gente tem uma mente dicotômica, dividida entre, isso aqui é um trabalho secular. Já ouviu essa palavra, secular? Trabalho. Eu trabalho no secular. Já ouviu isso? Eu trabalho secular. Olha, né? Então, tudo aquilo que é fora, muitas vezes, da igreja, né, ali, é secular. Não é verdade? E aí, quando a gente pensa assim, o que é trabalho para Deus? O que é um trabalho espiritual? O que é um trabalho sagrado? O que é um trabalho para a obra de Deus? O que é um trabalho para fazer a obra de Deus? Aí você pensa, é ministério. Você pensa assim, é quando a gente tem um ministério na igreja, é quando eu faço parte do time do louvor, é quando eu estou pastoreando, ou estou numa célula, eu não sei, qualquer trabalho que seja nesse sentido. Você considera como um trabalho sagrado, como algo espiritual. E por causa dessa dicotomia, a gente não consegue enxergar os negócios como um ministério e como um trabalho dedicado a Deus, como algo que pode dar frutos para o reino, como um trabalho espiritual, né? Então, pode passar. Isso, na verdade, acontece por causa dessa diferença de dicotomia. Mas a gente aprendeu isso, né? Muitos anos. A gente já nasce assim, né? Vamos dizer assim, já nasceu assim, o mundo estava andando, né? Quando a gente nasceu, não é verdade? Quando a gente nasceu, o trem já estava andando, já tinha sei quantos mil anos aí. E de repente essa cultura já existia, né? Então a gente sempre foi assim, o ministério é o missionário, é o pastor. Não, quem trabalha ali no pesado, no dia a dia, arando a terra, isso aí é um trabalho normal, mas não tem nada a ver com Deus. Então a gente já veio, né, aprendeu assim. Porém, biblicamente, essa separação sobre o que é trabalho espiritual e trabalho secular, material, na Bíblia isso não existe. Isso nunca existiu. A gente foi quem inventou essa divisão, mas na Bíblia isso nunca existiu, né? Tem um versículo que eu gosto de Romanos que diz assim: porque dele, por ele são todas as coisas. Aí a gente fala todas as coisas, mas o que são todas as coisas? São todas. Todas são todas. Todas as coisas são para ele. Todas é o que o meu trabalho, a minha vestimenta, os meus filhos, a minha casa, né, o meu negócio, tudo é para ele. Deus nos quer por inteiro, com tudo. Com o nosso negócio, com a nossa família, com tudo que a gente faz, com a nossa arte. Então, tudo é para ele. Então, não há divisão, né? Então, eu queria que vocês pensassem que quando a gente abre a Bíblia, o primeiro capítulo, Gênesis 1, o que a gente vê? A gente vê Deus fazendo o quê? Empreendendo. Ele fala assim, olha, e haja água, e haja luz, e haja terra, e haja os pássaros, e haja, né, as árvores, e os animais. E aí ele cria um jardim. E aí ele coloca o homem no jardim.
E aí quando ele coloca o homem no jardim, ele já preparou o jardim, não é verdade? Então aí ele olha assim para aquela criação e fala, olha, isso é muito bom. Então isso é empreendedorismo. Deus empreendendo, criando tudo isso aqui para que a gente pudesse habitar. Então tudo isso aqui, essas árvores, o ar, a água, é para suprir as nossas necessidades. Exatamente aquilo que os negócios fazem, né? Quando a gente cria uma coisa é porque a gente vai suprir a necessidade de alguém, de algum cliente que está precisando de geleias, de botas, de roupas, não é verdade? De bolo, de cuca. Então a gente sempre supre uma necessidade que existe, né, na comunidade. Então Deus, ele quando ele empreende, que a gente vê lá em Gênesis, fazendo todas aquelas coisas, ele também faz coisas físicas. Ele também cria coisas físicas. Que coisas físicas? São os animais, as árvores, são coisas físicas. E aí quando a gente vai criar um bolo, uma coisa física, uma roupa, costurar uma roupa, criar, né, um modelo de roupa, uma coisa física, a gente fala, não, isso aí não é coisa de Deus. Não é para a glória de Deus. Mas Deus também criou coisas físicas. Deus é empreendedor e por causa dele a gente empreende. Porque a gente é feito, né, imagem e semelhança de Deus. Não é verdade? Pode passar. E aí, né? Essa é uma das crenças que mais impedem as empreendedoras de fluir sem culpa, né, no seu chamado para os negócios, né? Fluir sem culpa, que é saber, na verdade, que Deus, ele é empreendedor. E muitas vezes quando a gente pensa que o nosso trabalho não é para a glória de Deus, isso impede a gente de fluir no nosso negócio, que Deus quer que o nosso negócio cresça, não é? Mas a gente acaba não se dedicando tanto. Teve uma vez, eu estava na base missionária do Jocum. E aí eu estava lá no escritório, falei para vocês, chega um empresário lá, um homem, eu não conhecia, ele ficou batendo lá na porta, eu fui lá, atendi, eu falei, o senhor está precisando de alguma coisa? Ele disse, não, eu quero conversar com alguém, porque eu quero me inscrever aqui na escola de missões. Eu falei, tudo bem, vamos inscrever o senhor. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, não, eu sou um empresário aqui do bairro, tenho uma fábrica de sofá, mas eu quero deixar tudo, porque eu quero ser missionário, eu preciso fazer a obra de Deus, eu preciso falar de Deus. Eu falei, mas o senhor não fala de Deus lá no seu negócio? Os clientes, como é que é? Não, eu falo, mas eu preciso fazer a obra. Eu falei, mas o senhor não faz a obra lá no seu trabalho, na sua empresa? Não, mas eu quero, eu preciso me dedicar ao trabalho ministerial. Então esse homem tinha uma empresa bem sucedida, falava de Deus para os seus clientes, abençoava as pessoas da comunidade com emprego, mas ele se sentia muito culpado. Culpado porque ele não tinha tempo de ser pastor, de fazer a obra de Deus. E é essa crença de que você não está fazendo a obra de Deus e o teu negócio não é um ministério, é que impede muitas vezes você de fluir no teu negócio e fazer a Deus conhecido através do teu negócio. Pode passar. Então, nós somos chamados para co-criar com Deus, né? Lembra que eu falei que Deus é o Criador, é o empreendedor? Ele nos chamou para co-criar. E aonde é que está isso, Samara? Onde é que você viu esse negócio de co-criar com Deus? Como é isso? Lá em Gênesis, no versículo 2, eu esqueci de colocar aqui, mas o versículo é Gênesis 2,15. Lá nesse versículo, olha que maravilha. Deus fala assim, olha, o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar o jardim e guardar. Então Deus falou assim, vem cá, vou te colocar aqui no jardim do Éden. Cultiva e guarda esse jardim. Só que aí, olha que interessante. O que é cultivar? Cultivar é trabalhar a terra, né? Mas essa palavra, pode passar. Essa palavra no original, no hebraico, estava escrito lá no hebraico, sabe? A palavra que ele usou era avodá. Já ouviram essa palavra, avodá? Então lá estava escrito assim, originalmente, tá? Estava escrito assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para avodar e guardar. O que significa esse avodar? Essa palavra, ela já foi usada 880 vezes na Bíblia. E aí você fala avodar. O
que é isso? Avodar é uma palavra que significa 3 coisas ao mesmo tempo. Significa trabalhar, significa adorar e significa servir. Então, estava dizendo assim, ó, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden para avodar, trabalhar, adorar e servir e guardar o jardim. Foi para isso que ele nos trouxe aqui, né, para a terra. Então, eu queria trazer um exemplo para vocês de como essa palavra ela foi usada em outras passagens bíblicas para dizer, para falar sobre trabalho, para falar sobre servir e para falar sobre cultuar, adorar. Então, lá em Êxodo 34, 21, né, fala assim, 6 dias você trabalhará. Lá estava falando assim, 6 dias você avodará. Significava trabalhará. E aí, aquele versículo conhecido, né, Moisés estava saindo, Deus falou para Moisés, né, leva o meu povo do Egito para o deserto para que me adore, sabe? Para que me cultue. E a palavra que ele usou foi avodar. Ele disse, Moisés, olha lá, deixe meu povo ir para que me avodar. Foi isso que ele falou para Moisés. Ele usou a palavra avodar no sentido de me adore. Né? E aí tem um versículo bem conhecido, que vocês já devem ter ouvido, Josué 24:15, que fala, né? Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. E quando Josué falou essa palavra, ele disse, mas eu e minha família avodaremos ao Senhor. Então, avodar é adorar e cultuar e servir. Então, não existe separação entre trabalho, serviço e culto a Deus. Tudo é avodar. Então, quando você trabalha, você cultua e você adora a Deus ao mesmo tempo. Na Bíblia não existe essa separação. Então, o teu trabalho, nunca mais chama o seu trabalho de secular. Porque se você é filha de Deus, tudo que você faz precisa ser entregue para Ele com adoração. Por isso que a gente tem que fazer bem feito. Não é? Pode passar. Bem, aí tem o seguinte também. Tem uma outra crença muito pertinente que eu quero compartilhar com vocês aqui, que muitas vezes impede a gente de fluir nos negócios. Qual que é? Já ouviram essa? Ser rico é pecado, gente. Cuidado, hein? Cuidado com a riqueza, esse negócio de procurar riqueza, isso é perigoso. Não tem? A gente não fica com medo? Negócio de riqueza, a gente pensa logo na ganância, não é? Não é verdade? De falar assim, não, esse negócio de ser rico não é coisa de Deus. Isso aí não é bom. Né? Cuidado. Aí a gente lembra do quê? O que a gente lembra? A gente lembra do quê? Mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu, não é verdade? Vai dizer que não é. Aí você tem medo de, gente, se esse negócio eu ganhar um dinheiro, eu vou me perder. É melhor ganhar, né? O versículo fala, melhor não ganhar o mundo inteiro e perder a alma, não é? Não tem? Então, só que, vamos olhar para a Bíblia também, para a gente entender um pouquinho o contexto. Eu trouxe aqui para vocês verem, olha que a Bíblia está cheia de homem e de mulher de negócios. Está cheia de empreendedores. E aí, oh meu Deus, mas eu quero falar com vocês sobre esse grandão aqui, Jó. Aqui eu falo o seguinte, olha, se fosse hoje, cada um desses aí tinha um CNPJ. É verdade, porque naquela época não tinha registro. Era um negócio, mas não tinha registro. O Pedro era meio, que hoje o pescador tem que tirar antes de meio. É ou não é? Não é verdade? Aí você vê, eu falo que esse cara aqui, ó, o Jó, ele era mais rico do que a JBS. Não é porque a JBS é um pecuarista dele, mas Jó, sabe o que fala de Jó? A gente lembra de Jó, pensa logo a paciência de Jó. Não é verdade? Ou um homem sofredor, né? A gente pensa logo, olha o que Jó passou. Mas aí quando você abre o livro de Jó, o primeiro capítulo, fala o seguinte, não havia em Ur homem mais temente a Deus, mais íntegro do que Jó. Aí embaixo fala bem assim, era o homem mais rico do Oriente. Aí você fica pensando, mas se é rico, como é que vai para o céu, gente? O Jó era íntegro. Aí Deus fala tão bem de Jó,
Não é? Fala, olha meu servo Jó, não tem ninguém como ele. Olha lá. Então, na verdade, não é o fato de você ser rica que não vai te levar para o céu, né? A gente olha também aqui, vê Abraão. Não é? Abraão, pai da nossa fé. O que você pode pensar? Abraão, galeria da fé, pai da fé, o homem da fé. Aí você vai lá, Gênesis 25, versículo 34, se eu não me engano. Está escrito lá. O servo do Abraão vai lá buscar Rebeca. E aí, na hora que ele encontra com Labão, pai de Rebeca, ele fala assim: olha, meu senhor Abraão, o Senhor fez o meu senhor Abraão muito rico. Está escrito desse jeito. Ué, mas ser rico não é pecado, gente? Como é que Abraão era rico? Deus fez Abraão rico? Como assim? Né? Então, na verdade, a gente olha aqui, né, para essa galeria de empreendedores, você vê José e Jesus. Olha, Jesus tinha uma microempresa. O Senhor Jesus tinha que estar assim com o CNPJ, microempresa. Na carpinteiro é marceneiro, hoje era marcenaria, né? Ele estaria com a sua marcenaria ali atendendo as pessoas, como ele sempre fez na comunidade. Se o próprio Deus era empreendedor, né? Então, não é verdade? Não tem nada melhor do que isso também, né? Então, assim, quando a gente pensa em ser rico, se é uma coisa, é pecado, a Bíblia nunca falou que é pecado. O que a Bíblia nos chama a atenção é que nós não podemos colocar o dinheiro como a nossa fonte de confiança. Porque quando Jesus falou que é mais fácil um rico passar pelo buraco, um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele estava falando exatamente sobre aquele jovem rico que se recusou a doar as suas riquezas justamente porque ele colocava nas suas riquezas a sua confiança e não em Deus. Então, na verdade, qualquer coisa, pode ser dinheiro, família, emprego, trabalho, qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus, vira um ídolo, né? E Deus fala, não, isso aqui não é para mim agora, então não vai entrar, né, no reino dos céus. Mas quando você tem um negócio e você trabalha a favor do reino, com Deus, em parceria com Deus, Deus vai te prosperar e vai te deixar assim, uma pessoa muito rica, quem sabe? Quem sabe você pode ser uma pessoa muito rica, mas o dinheiro tem propósito, né? Aí a gente pensa, quando a gente pensa em negócio, a gente pensa primeiro que o negócio é um sonho pessoal. Olha, um sonho pessoal. Eu quero ter um negócio, uma empresa grande, e eu vou ser conhecido, né? Eu vou ter uma loja como a da Avan, né? Ser conhecida, né? Como o empresário da Avan, alguma coisa assim. Mas quando a gente pensa muitas vezes nesse sentido, a gente pensa muitas vezes em nós, no nosso, né? Aí que se torna egoísmo. Ah, não, eu vou pensar em mim, eu quero que eu seja conhecida, que a minha empresa seja grande. Para quê? Ah, não, por quê? Porque eu quero ter muitas posses, muitas casas, muitos bens. Mas só que, na verdade, Deus quer que você seja próspera, rica, para que você possa usar esses recursos também não para você comprar uma mansão, você pode também, mas sabe, não é isso. É você pegar esse dinheiro e reinvestir em outros negócios e fazer o reino crescer. Porque quando o negócio dá certo, ele é lucrativo, ele abençoa muita gente. Quantas famílias não têm emprego lá nesse negócio? Quantas pessoas Deus não está ajudando a se desenvolver, a dar salário todo mês? E aquele negócio está ajudando a comunidade? E aquele negócio está fazendo desenvolver a economia local, não é verdade? Então aí quando você prospera, você ajuda outros negócios a prosperar, e você abre outro negócio, emprega mais 5 famílias aqui, faz a cidade próspera. É para isso, tem propósito nisso, e vocês vão descobrir. Pode passar para frente. Então, gente, por que Deus, finalmente, a pergunta, por que Deus se interessa por negócios, né? Eu quero dar para vocês uma visão geral. Vamos lá. Uma visão, pode passar. Uma visão geral. Deixa eu colocar aqui, então, olha. Primeiro, Deus se interessa por negócios e as empreendedoras são pessoas chamadas para atender às necessidades mais básicas das pessoas por produto, serviço, trabalho e gerar riqueza. Criar riqueza. Alguém tem que criar riqueza. Alguém tem que criar riqueza, gente. Se alguém não cria riqueza, como é que eu posso compartilhar bênçãos, riquezas, recursos? Como é que eu posso dar recurso para missões,
Como é que eu posso ofertar em missões? Como é que eu posso ofertar na igreja se eu não tenho dinheiro para fazer isso? Fala para mim. Como? Certo? Então, na verdade, as coisas não podem ser, a riqueza, o recurso, não pode ser compartilhado se ele não é criado. Como é que eu posso compartilhar uma coisa que não existe? Não é? Como é que eu posso compartilhar da minha despensa com o meu vizinho que não tem, se eu também não tenho? Então, alguém tem que trabalhar, tem que criar essa riqueza, esse recurso para ser compartilhado. Então, os empreendedores são essas pessoas aptas que Deus traz, que Deus chama, com essa mentalidade de negócio, de criar negócio, para atender as necessidades do povo. Porque se a gente tem necessidade de comprar uma bota por frio, né, uma jaqueta por frio, eu não sei costurar, gente. Confesso. Eu não sou a Adri, não, porque eu sei que a Adri sabe costurar. Ela sabe fazer um monte de coisa, biscoito. Eu não sei. Então, assim, eu não posso costurar as minhas roupas. Então, eu sei que aqui, olha, para essa blusa ser feita, essa blusa aí de lã dela, alguém teve lá que plantar o algodão. Aí o cara plantou o algodão, vendeu. Aí teve um lá que comprou umas máquinas de tear, né? E fez o fio, fez o tecido. Aí uma outra pessoa de moda, eu quero uma marca, quero criar uma marca de blusa de frio, foi lá e fez e contratou o design, né? E desenhou e fez um molde, mandou. Eu sei que eu estou passando por esse processo, tá? E aí depois você vai, né? Compra um tecido, faz a blusa e vai vender aonde? Aí o cara da loja vai lá, monta uma loja, outro empreendedor compra de ti, compra da fulana, aí eu vou lá na loja e compro essa blusa. Rapidamente esse é o processo. Você entende que o empreendedor, ele existe para prover esses recursos para a sociedade? Porque alguém provê a blusa, o sapato, o óculos, né, o brinco, comida. Você vai no supermercado, tá tudo embalado lá, o frango já tá morto, né? Você não tem que ir lá no sítio, se bem que às vezes acontece, mas na maioria das vezes a gente não tem tempo para isso. E são os negócios, né, que suprem essas necessidades. Então, as empreendedoras são chamadas para atender essa necessidade, tá, mais básica e criar essa riqueza, porque os negócios geram essa economia, coloca dinheiro no mercado, pode passar. E aí, numa visão geral, eu quero trazer vocês para uma visão mais ampla. Como Deus vê. Deus olha que os negócios, né, atendem às necessidades que vocês precisam, do cachecol e etc. Mas de uma forma mais ampla, os negócios, eles tiram pessoas da pobreza. E Deus se preocupa com a pobreza. Com gente pobre, miserável, passando fome. Porque quando a gente está pobre, miserável, passando fome, não tem dinheiro, não tem o que comer, o que acontece? Muitas vezes essas pessoas vão para a rua revirar lixo. Vão para o lixão. Vão fazer, sabe o quê? Vender os corpos por aí. E isso Deus não gosta. Deus não quer que nenhuma dos seus filhos, das pessoas que são feitas imagens e semelhanças dele, vivam numa situação de indignidade. Então, a primeira coisa que faz alguém sair da pobreza, que tira as pessoas da pobreza, é emprego. É emprego. Quando você vai em um lugar e que aquele lugar não tem emprego, as pessoas vão para um nível de pobreza. Cria-se bolsões de pobreza. Quando não há empreendedorismo, quando não há incentivo de negócio, quando as pessoas não estão empreendendo, aquele lugar, ele cria pobreza. E quando a gente tem um lugar que é pobre, África, por falta muitas vezes de empreendedorismo, o que acontece? Essas pessoas, elas são vítimas fáceis do tráfico humano. Eu não sei se você sabe, mas mais de 50 milhões de pessoas hoje no mundo são vítimas de tráfico humano e trabalho escravo. Você sabia disso? Então, sabe por que isso acontece? Porque muitas dessas pessoas não têm emprego nas suas cidades pequenas, locais, porque não tem empreendedorismo, não tem quem empreenda. E aí ela cai naquela conversa, olha, tem um negócio de babá aqui, ó. Aqui nos Estados Unidos, aqui não sei aonde. Pega aquela pessoa, vem pra cá. Chega lá, não é babá.
é outra coisa, né? A exploração sexual. E aí os negócios também, eles ajudam a resolver um outro problema. Qual é o problema? Imigração. Né? Tem duas situações aí. Aquele imigrante, sabe? A gente sabe que aqui no Brasil está cheio de venezuelano, né, gente? Verdade? Por que vocês acham que os venezuelanos saíram do país deles? Ah, Samara, é o governo. Mas o que esse governo fez? Ele matou o empreendedorismo. Ele acabou com os negócios. E quando você... sabe por quê? Porque o governo ele não dá conta de dar comida para todo mundo que existe dentro do país. Não tem como sustentar. Quem sustenta são os negócios, os empregos. E aí, quando você acaba com o empreendedorismo, você gera esse fluxo de imigração quando não tem guerra, né? Não estou falando da situação de guerra. E quando tem situação de guerra, que os ucranianos saíram lá da Ucrânia, vieram parar aqui no sul, muitos deles, lá em Curitiba, recebemos muitos. Como que essas pessoas vão recomeçar a vida delas num país novo? Precisam trabalhar, precisam de emprego. E aí são os negócios que estão ali absorvendo, dando uma oportunidade de recomeço para aquelas pessoas que estão chegando, os imigrantes. Então, Deus está atento a isso aí também. E também a questão... Gente, só para vocês terem uma ideia como essa questão é séria, como os negócios são importantes para Deus, vou contar uma história que quem me contou foi um pastor, que é da Luterana também, lá de Curitiba. É outro nome, a igreja dele, Vivenda. E ele estava compartilhando que teve uma missão que foi para o Equador. E aí ele estava contando que as pessoas no Equador, lá que eles visitaram, eles tinham um problema de que uma geração inteira de família estava separada. Por quê? Porque os avós ficaram no Equador, os pais foram para os Estados Unidos tentar uma vida melhor, porque não tinha emprego. Sabe aquele negócio de ganhar dinheiro para mandar para a família? Já viram isso? E os avós criavam os netos. Só que nos Estados Unidos, se você for entrar ilegal, também você não sai, né? Você sabe, né? Não pode sair. Se sair, não entra. Então, você tinha uma família inteira, uma geração que não convivia, porque aquelas pessoas não conseguiam encontrar oportunidade de crescimento dentro do país. Tiveram que ir embora. Olha como o empreendedorismo é importante para Deus, porque o empreendedorismo junta pessoas. Eu não preciso sair lá do Nordeste e vir embora para São Paulo atrás do emprego, porque lá no Nordeste não tem. Se lá tivesse muito empreendedorismo. Vocês lembram, né? Sempre no passado, né? Muitos nordestinos vieram para o São Paulo em busca de uma vida melhor, porque não tinham oportunidades, tá? Então, por isso Deus se interessa por negócio. E Deus se interessa por negócios porque negócios também ajudam a criar soluções para o meio ambiente. Olha, o que a gente faz com esse tanto de plástico que está aí nos oceanos? Vamos reciclar. Vamos criar uma máquina para reciclar esse plástico. Então, assim, olha a criatividade que acontece por meio dos negócios para fazer todo esse reaproveitamento. Pode passar. E Deus se interessa por negócio. Agora chegou um momento, uma coisa interessante. Deus se interessa por negócios porque os negócios fortalecem cultura. Cria cultura. O que é isso, Samara? Cria cultura como assim? Olha, não sei se vocês ouviram falar. Tá maior confusão lá nos Estados Unidos, uma confusão. Agora, essa semana. Essa empresa aqui chama Target. Ouviram falar desse caso? Quem ouviu falar? Ouviram falar? Ouviram, né? Essa empresa Target é como se fosse umas americanas, a lojas americanas aqui do Brasil, é a Target lá nos Estados Unidos. O que aconteceu? A Target, ela colocou vários produtos, desde livros, vários produtos LGBTQI+, para crianças, nas suas lojas. E aí os clientes falaram, esse eu não quero, isso é um absurdo. E aí, o que o CEO da Target falou? Ele disse algo interessante. Olha o que ele falou. Ele disse assim, olha. Ele falou assim, ó. Essa é a coisa certa para fazer à sociedade. Ele falou aqui, ó. Brian Cornell recentemente havia defendido a comercialização de produtos voltados para gays, lésbicas, transexuais e simpatizantes, pois entendiam que era a coisa certa para fazer para a sociedade. Pode passar.
Olha outro caso aqui. Não sei se você já conheceu, ano passado. Balenciaga. O que a Balenciaga fez? Vamos colocar... Isso aqui é um incentivo, gente, à pornografia infantil. E é uma empresa poderosa, tá, de alto luxo, de bolsas de luxo, que fez uma campanha falando assim, olha a campanha de marketing, olha onde veio o inimigo, né? Falando assim, pedofilia, vamos liberar pornografia para criança. É uma campanha de marketing já com esse viés, sabe? E como uma empresa grande como essas, vocês percebem que elas conseguem fortalecer e colocar os valores que aquela empresa tem no mercado? Quer saber? Vocês lembram? Aí, o ano passado, vocês lembram daquela propaganda do Burger King? Justamente agora no Orgulho Gay, na parada, antes da parada um pouquinho. Vocês lembram que tinha uma criança, não sei se você viu, uma criança que ela falava assim, pai, mãe, tipo, ser gay isso não é problema, isso é normal. Uma grande empresa, Burger King, fazendo uma propaganda desse tipo. O que isso quer comunicar? Eu não estou aqui, gente, dizendo que a gente tem que fazer algum tipo de, violência. Não é isso. Mas vocês conseguem entender que essas empresas estão ajudando a fortalecer essa cultura no mercado? Certo? Então, os negócios têm esse poder de fortalecer uma cultura. Mas se a gente tiver negócios do reino, qual é a cultura que a gente vai fortalecer? Eu vou mostrar para vocês. Faça um pouquinho para frente. Tá, pode passar para frente. Acho que... pode passar mais um pouquinho, só para eu mostrar. Mais um pouquinho. Ai. Gente, eu devia ter colocado os slides na sequência certa. Pode passar. Aí, aqui. Sabe o que é isso aqui? Quando eu falo de fortalecer cultura, isso aqui é o ovo ovelha. Que legal. Isso aqui é de uma empresa brasileira, cristã, Budes, de Curitiba, que toda vez na Páscoa, eles não fazem ovos. Sabe por quê? Porque o ovo não representa Páscoa. O que é Páscoa na nossa cultura? Morte e ressurreição de Cristo. Mas aí a gente é o coelho da Páscoa aqui, né? Então a Páscoa virou coelho, gente. Você viu que o mercado, muita gente que não sabe nem que tem a ver com Jesus, é coelho, olha o coelhinho da Páscoa, o coelhinho, o ovo. E o mercado, as empresas que não conhecem Jesus, fortalecem essa cultura. Mas as empresas que conhecem Jesus, fortalecem outra cultura. Qual a cultura? Do ovo ovelha. E aí as meninas na Páscoa, elas vendem o ovo ovelha para lembrar que a Páscoa tem a ver com o cordeiro. Com o cordeiro pascual e não com o coelho. Que lindo, né? E aí o testemunho que elas dão, eu conheço elas, fui lá conversar com elas, e elas contando que o testemunho que elas dão, tem uma escola do lado, e aí alguém da escola do lado comprou o ovo ovelha, uma criança, aí chegou na mesa, ela olhou pro ovo ovelha, a criança, e perguntou, mãe, por que é uma ovelha? Aí a mulher teve que explicar para ela que tinha a ver com Jesus. E não com o tal do coelho, gente. Olha só. Que coisa, né? Pode voltar um pouquinho. Vamos voltar lá para vocês entenderem. Bom, pode passar aqui. Tá? Isso. Então, Deus se interessa por negócios, porque negócios, gente, produzem, né? Trazem soluções inovadoras para a sociedade e reforçam a cultura. Negócios criam emprego. Negócios criam soluções inovadoras. Olha que pandemia, o que mais que a gente usou? O Zoom. Quem foi que criou o Zoom? O empreendedor, gente. O empreendedor cria aquilo que a gente precisa. O que a nossa sociedade precisa no momento. É por isso que Deus quer empreendedorismo. Porque você acha que Deus não quer que a gente espalhe as suas boas novas? Eu preciso de quê? De internet. Preciso de Zoom, preciso de curso online, não é? Então, Deus usa essas ferramentas a seu favor. A gente que precisa entender e usar isso para o reino, né?
com a cultura certa. Negócios restauram a dignidade, porque a pessoa que trabalha, o trabalho não é só renda, trabalho é dignidade. Tá? Negócios criam oportunidades para discipular. 8 horas por dia com a pessoa. Você discipula com o quê? Com exemplo, né, gente? Negócios ajudam a comunidade a prosperar. Por quê? Porque vocês já perceberam que lugar onde tem comunidade que tem muito negócio, ela é próspera? Porque aí tem emprego, aí a pessoa tem dinheiro para comprar alguma coisinha no mercado, aí tem um comércio. Aí a pessoa tem dinheiro para colocar o filho na escola particular e abre uma escola. Não é verdade assim? Agora você vai para um lugar que não tem empreendedor e tem nada. Vai lá ver o que tem lá. Nada, pobreza. Percebeu? Então, negócios ajudam comunidades a prosperar e negócios facilitam ir para todos os povos. Não sei se vocês sabem, mas muitos lugares, não alcançados inclusive, eles não querem missionários, mas eles querem empreendedoras. Empreendedor pode vir, a gente está precisando que traga aqui emprego, negócio, a gente está precisando. Então é aí a oportunidade que a gente tem de entrar naquele lugar, fazer negócios com chinês, né, com quem mais? Com japonês, com aquele povo que não conhece Jesus. E às vezes você, a empresária, é a única pessoa de Jesus que ele vai conhecer. Que oportunidade, né? Pode passar. Então, como empreendedoras podem participar de missões através dos negócios. Missões por quê? Porque Jesus falou, né? Antes de ascender aos céus, ele disse, olha, vá, faça discípulos de todas as nações, né? Ele falou isso, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus nos comissionou a fazer discípulos de todas as nações. Então você pode fazer discípulo aqui em São Bento do Sul, lá em Curitiba, né? Ele falou em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E às vezes você começa aqui em São Bento do Sul, o negócio cresce, você vai para Curitiba, cresce, você vende para o Sul inteiro, cresce, você vai para o Brasil, cresce, e você vai para outras nações. Fazendo discípulos de outras nações. Tem empresas que tem empresas que têm, um exemplo de uma que eu conheço, o Snowman, que é uma empresa de tecnologia. Eles estão lá em Curitiba, tem clientes em Curitiba, e tem uma equipe online trabalhando das Filipinas. E lá na Snowman, sabe o que eles fizeram? Empregaram 2 moçambicanos, que vieram, meninote, assim, né? Adolescentes vieram para cá, fazia parte de uma missão, e aí, de repente, eles conseguiram visto para estudar, começaram a estudar aqui, e aí estão fazendo estágio, aquele menor aprendiz, lá na Snowman. E olha, que o pessoal lá é crente mesmo, e muito discipulado nesses meninos. Muito discipulado. Então, olha a oportunidade que os negócios têm de você fazer missões. Pode passar. Então, empreendedoras missionárias, trazendo o reino através dos negócios. Como, Samara? Pode passar. E aí que eu quero apresentar para vocês esse conceito de negócios do reino. Como? Através de BAM, Business as Mission, de negócios como missão. Qual que é o conceito de negócios como missão? Negócio missão trata-se de um negócio real. Gente, não é filantrópico, não é negócio social, não é aquele negócio que você vende tudo, pega o dinheiro, o lucro, tudinho, tá para missões. Não se trata disso. Se trata de um negócio mesmo, real, lucrativo, sustentável. Só que esse negócio ele tem impacto, ele tem propósito, ele tem impacto no reino. Para quê? Para trazer transformação de pessoas. Através de quê? Transformação espiritual, econômica, social e ambiental. É isso. Quando você tem um negócio do reino, você precisa trazer uma transformação espiritual, econômica, social e ambiental. O que é isso? Pode passar. Essa transformação espiritual é o quê? Vou começar com a espiritual. Gente, trazer as boas novas para o teu cliente, para o teu funcionário. Eu vou querer fazer uma dinâmica rapidinho aqui com vocês. Fala para mim. Gente, quantas pessoas, pensa aí em 10 segundos, quantas pessoas você já conheceu por causa do seu, pessoas que não são crentes, você conheceu por causa do seu negócio que você não conheceria na sua igreja? Pensa rapidinho aí. Quantas pessoas passam pela sua cabeça? Entende o
poder dos negócios? Entende? Se você, no mínimo você conhece umas 5. Você conhece quanto? Umas 5, umas 10? Mais. Você conhece quantas? Umas 10. Então, você faz negócio no Instagram. Então a gente vai ver aqui, tem pelo menos umas 500 pessoas. E os negócios, a gente nunca faz negócio sozinho, né? Porque pelo menos tem que ter um cliente, né? Então já é você e o cliente, não dá para ser só. Então, assim, aí você né, tem um fornecedor que tem que dar farinha, alguma coisa, aí já são 3. Então, os negócios têm uma rede grande de relacionamento. Então, nessa rede grande de relacionamento, é a tua oportunidade de levar as boas novas, de falar de Jesus. Dizer, meu irmão, estou aqui, o que está acontecendo com você? Seu fornecedor, o que houve? Um problema aí com meu marido, e a gente está separando, aí você, calma, vamos orar. Né? Já conhece Jesus? Então é assim que a coisa acontece. Aí você tem um funcionário difícil, você vai lá, confronta ele. Fulano, você não quer ir no retiro da minha igreja? Né? Você está precisando ir comer uma mulher, né? Deixa eu te pagar, vou pagar para você o retiro lá do congresso de mulheres. E assim aquela pessoa encontra Jesus. Não é de rir, mas é verdade. Eu vou contar para vocês que tem uma empresa na Índia. Eu falo dela sempre. E aí Deus me deu a oportunidade, o que aconteceu? O dono dessa empresa veio para Curitiba e quis me conhecer. E aí ele chegou, foi semana retrasada. Eles vieram para o Brasil e eu tive a felicidade de encontrá-lo pessoalmente, né? E ele veio falar mais sobre a empresa. É uma empresa de americanos, mas eles atuam na Índia, montaram a empresa na Índia. Numa cidade que a Índia hoje é um país, passou da China, é o país mais populoso do mundo, mais de 1 bilhão e não sei quantas mil pessoas. Aí ele foi para uma cidade pequena, 500 mil pessoas, cidade pequena, 500 mil. Não, 500 milhões, 5 milhões, não, 5 milhões, pequena, 5 milhões, né? Só que não tem cristão, Aí eles se instalaram lá, uma empresa de tecnologia. Aí o que ele faz? Aí ele diz assim, olha, aqui na nossa empresa tem uma cultura. Qual é a cultura? Regra de ouro. Mateus 7:12, eu acho que é 12, que fala assim, não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Essa é a regra de ouro da empresa. Quem entra lá tem que saber isso aí. Aprende o Mateus. Aí o que eles fizeram? Como é que eu faço para evangelizar esse pessoal na minha empresa? Aí eles inventaram, gente, olha, vamos fazer uma festa de integração. Porque aqui na Índia, cada um tem uma etnia diferente, gente. É assim, cada um de um lugar, de uma etnia, é diferente a cultura. E então cada um aqui vai compartilhar um pouco da sua cultura. Aí falava da dele, chegou na dos cristãos. Gente, como é que é a cultura dos cristãos? Olha, seguinte, lá na nossa terra, no Ocidente, agora a gente está comemorando a Páscoa. Abre o plano de salvação. O que é a Páscoa? É isso, Jesus Cristo, sabe, Filho de Deus, veio, morreu na cruz por nós, ressuscitou no 3º dia. E aí, então, a gente já sabe, explicou, e aí a Páscoa. O pessoal, olha, isso aqui é Páscoa. Pois é. Se vocês quiserem saber mais sobre a Bíblia, sobre a Páscoa, levanta a mão, que aí no final, os cristãos que estão aí vão fazer um grupo para vocês de estudo bíblico. Assim funciona. Mas não é só isso. Sabe o que aconteceu? Uma vez por ano, eles fazem um retiro para todos os funcionários. O funcionário pode chamar o cônjuge, é um retiro de casal, só que ele pode levar os filhos, né? Eu não entendi muito bem. Mas é isso, é o retiro de casal que leva os filhos, né? Então é da família. E não é obrigado o funcionário ir. É livre, se não quiser ir, não vai. Mas 75% dos funcionários vão no retiro. E chega lá é retiro, gente, porque eles sabem que chega lá é palavra, é pregação, é isso aqui, sabe? É Deus. E então eles têm transformado essas vidas, sabe? Então é sobre isso o pilar espiritual. É sobre levar a perspectiva de Deus para a vida dos teus funcionários. Olha que poderoso. É por isso que Deus se interessa por negócios. Porque você pode sair daqui e ser uma grande empresária, uma bilionária. Você monta uma empresa gigante, você vai lá pregar para os teus funcionários. Você vai evitar que eles façam besteira. Você vai dizer para ele, não, meu filho, aqui você é homem mesmo, não é mulher não, é homem. Entendeu? Só tem 2 gêneros. Então a gente vai trabalhando a cultura de Deus nesses lugares. Porque, na realidade, daqui para frente,
eu acho que vai se tornar mais difícil ainda, né? A gente vai ser perseguido daqui a um tempo, né? Talvez até já está acontecendo. Então, essa estratégia de você estar no mercado como empresário, como empresária, é o que Deus quer. Para você alcançar quem está no mundo. Porque essas pessoas estão no mundo e não querem saber da igreja não, gente. Entendeu? Mas Deus manda você lá no mercado para encontrar com essa pessoa. Para ser a primeira pessoa contato, primeira pessoa de contato, né? Que pode falar de Jesus para ela. Dentro de um ambiente de trabalho. E aí não é na igreja, no ambiente de trabalho, ela, olha, Jesus aqui. E aí o Espírito Santo trabalha, tá? Pilar econômico. Gente, gerar negócio lucrativo, porque se o negócio não der lucro, a gente não consegue contratar e evangelizar. Então tem que dar lucro. E Deus está interessado que você crie com Ele, que coisa nova. Sabe? Que você traga produto novo. Que você, sabe, que você traga inovação. É isso que Jesus quer. Ele te criou criativa para co-criar com Ele. E assim a gente trazer essas soluções para o mercado. Pilar social. Gente, o que é esse pilar social? É criar cultura também. O que é o pilar social? Alguém aqui já passou por alguma situação de constrangimento no trabalho? Quem já passou, levanta a mão. O que aconteceu com você? Gritaram com você? O que aconteceu? Na escola eu fui trabalhar porque eu estava doente, aí eu tive que dar aula no sábado. Não era, né? Não era a situação, tá. Teve alguém que levantou. Alguém foi humilhado já, assim, publicamente no trabalho? Já foi humilhado? Eu fui. Já foi humilhado? Eu fui rebaixada de cargo, mas depois me colocaram de volta no meu cargo. Tá. Porque eu tirei férias, eu pedi férias na empresa para participar do Congresso de Jovens aqui em São Bento do Sul, né? E daí a gente recebeu uma carta do coordenador daquela época, dizendo que casais não poderiam mais participar. Eu havia casado recentemente. E daí eu não pude, a gente não veio. E daí outros funcionários me viram em casa. E daí foram na empresa. Sei. E eu era encarregada. E quando eu cheguei lá, eles me botaram como revisora. Tá. Olha que interessante essa situação. Me colocaram como encarregada de novo. Olha que interessante essa situação. Mas olha que interessante a situação. Deixa eu só complementar. Mas eu fiz o meu trabalho com maestria e eles me colocaram, entende? De volta, né? Tanto que onde eu estava já, o controle de qualidade me queria, né, pro setor deles, porque eu estava fazendo o meu trabalho bem feito. Sim. Entende? Então, tudo que fizer, seja em palavras, seja em ação, faça como se fosse para Deus, justamente. Então, olha que situação interessante. Essa situação que ela passou, muitas pessoas passam dentro de empresas, e até piores muitas vezes, né? Tem uma pesquisa do Instituto Patrícia Galvão que fala que 84% das mulheres e 68% dos homens já passaram por algum tipo de constrangimento na empresa, abusos de autoridade, abusos psicológicos, emocionais. Para você ter uma ideia, o Brasil hoje já é o primeiro país mais ansioso, agora acho que é o primeiro mais ansioso do mundo. E dentro das empresas, o que mais... uma das doenças ali do INSS, né, que mais tira pessoas ali do cargo é os ataques de ansiedade e a depressão. Elas estão lá, né, com as doenças que mais afastam do trabalho. Então, o que está acontecendo dentro das nossas empresas? O que estamos fazendo com as pessoas? Será que estamos cumprindo o segundo mandamento? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E às vezes esse amar ao próximo não é ser bonzinho, mas assim, sabe? Passar a mão na cabeça em tudo que está errado, não é isso. Mas é como que a gente vai tratar aqueles que estão trabalhando para nós, que Deus trouxe para a nossa empresa, para que a gente possa discipular com as nossas ações. Então, quando eu falo de pilar social, não é a gente dar uma oferta para aquele projeto social ali, tá tudo certo, né? Não é só isso, gente.
É a gente fazer justiça. O que é justiça? Pagar o salário acima do mercado. Justiça é eu pagar o FGTS, a lei eu vou pagar. Pagar em dia, obrigada. O INSS. Sabe que tem empresa de cristão que às vezes o cara sai de lá, o empregado chegou lá, não tem FGTS depositado. Não paga salário em dia. Você acha que isso traz justiça? Não. Isso traz testemunho? Então, o pilar social é esse tipo de situação. Você trazer justiça. E aí é onde você traz transformação. Porque todo mundo vai querer trabalhar na tua empresa. Por quê? Porque que lá é tão bom? Por que lá eu não sou oprimido? Por que lá eu não sou xingado? Por que lá... Não, porque aqui é um lugar bom de Deus para você. Aqui você vai conhecer Jesus. E aí, uma outra situação do pilar social é você incluir aquelas pessoas que a gente chama de... que eu gosto de chamar de que não tem baixa empregabilidade. Quem é a pessoa de baixa empregabilidade? Tem uma empresa lá em São Paulo, uma cafeteria que chama Café do Chefe. Acho que é isso. Que eles empregam bastante pessoas com síndrome de Down. Já ouviu? Então, é tão difícil, às vezes, a gente empregar pessoas atípicas, né? Porque a gente incluir essas pessoas. E quando a gente inclui essas pessoas, isso faz um bem enorme para ela e para a sociedade. A gente dar uma oportunidade daquela pessoa adentrar na sociedade, gerar recursos, criar riqueza, trazer, né, renda para casa. Então, é isso. A gente precisa olhar para o problema social da nossa cidade. O que a minha empresa pode fazer? Você sabia que quando um órfão, ele já está com 18 anos e ele está dentro de uma casa de acolhimento, quando ele tem 18 anos ele tem que ir para fora daquela casa de acolhimento, sabia, né? E o que a gente faz com esse órfão? Tem algumas empresas que já estão olhando e falam, poxa, vou dar uma oportunidade de primeiro emprego. Olha que legal, quando a gente tem esse olhar. Por quê? Porque a gente está fazendo o quê? A gente está acolhendo o órfão, a gente está buscando resolver um problema social. E Deus ama isso. Se tem uma coisa que Deus... Olha, eu falo para vocês que Deus tem o seu quarteto fantástico. Igual tem o quarteto fantástico da Marvel, Deus tem um quarteto fantástico. Quem é o quarteto fantástico de Deus? O pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Não mexa com essas pessoas. Tá bom? Então, se você puder dar uma oportunidade para essas pessoas, faça isso. Que Deus vai ficar muito satisfeito com você. Porque a palavra dele sempre está falando, Isaías 58, leia lá. É um mandamento com promessas. Olha, acolhe esse meu filho aqui. O pobre, o estrangeiro, a viúva, vamos olhar para eles. O que a minha empresa pode fazer? Será que a minha empresa não pode dar uma assistência a um asilo público? Né? O que a minha empresa pode fazer? Será que eu não posso criar um dia de voluntariado dos meus funcionários para contar histórias lá naquele asilo? Para levar um pouco de conforto? Sabe? É sobre isso. Então, o pilar social tem a ver com a gente buscar trazer justiça através dos nossos negócios. Isso é transformação. E o último pilar, o pilar ambiental. Aqui, se a gente tem uma indústria, nós somos cristãos, gente, a gente é mordomo da natureza, da criação. Eu não estou dizendo que você não pode usar os recursos, porque agora tem algumas ideologias que são muito fechadas quanto a isso. Não posso, não uso nada de origem animal. Gente, Jesus não era vegano. É verdade, ele não era vegano. Então não há essa... Agora, porém, eu preciso olhar para a natureza e entender que Deus me deu a responsabilidade de cuidar. Então, tudo que eu for fazer na minha empresa, eu preciso ter essa responsabilidade ambiental, de sustentabilidade. Não é porque eu vou usar água que eu vou jogar ela toda poluída no primeiro leito do rio, ali no laguinho, e acabar com os peixes. Não, eu preciso tratar. Porque eu tenho temor do Senhor. Eu cuido das coisas dele. Tá? Então, é nesse sentido. Então, são esses 4 pilares que são os 4 pilares que toda empresa do reino precisa implantar. Pode passar. E aí, eu já falei para vocês da ovelha, né? Da Goods. Pode passar agora. Vamos ver um videozinho? Vamos? Toca o play aí.
não tem som, né? Peraí. Tem saído de som, né? Não, né? Eu vou deixar pra lá, então. Eu posso... pode deixar, então. Vou passar pra frente. Mas... Pode passar pra frente. Pode passar, pode passar. Pode passar também. Pode passar esse também. Pronto. E aqui eu quero trazer para vocês só um exemplo da Ar Café. É uma cafeteria lá em Maricá, no Rio de Janeiro, que eu acompanho desde o começo. E aí, quando foi essa semana, o Sandro, ele mandou um vídeo para mim e disse: Samara, olha, tá sucesso, hein? Eles fizeram até uma reportagem, né, para um jornal local. E nessa reportagem eles colocaram aqui: a fé de ambos é propaganda sem nenhum disfarce. Lá dentro da cafeteria, eles têm prosperado muito, abriram uma segunda unidade. E lá é assim, louvores. O Sandro também fez uma parceria agora com os artistas locais. Os artistas estão expondo os seus trabalhos lá na cafeteria. Ele chega a fazer, por exemplo, pequenos meetings, né, com outros empreendedores locais dentro da cafeteria. Ele abre sempre com uma palavra. Então é uma cafeteria que muitas vezes os clientes pedem oração lá dentro, né, e os funcionários já estão aptos para fazer essa oração. Então é um case de sucesso que eu acompanho desde antes de nascer, tá, gente? Por isso que eu coloquei aqui, é um fruto já do meu trabalho, né, um dos frutos, e eu queria apresentar para vocês. Entrem lá depois, Ar Café, leiam a reportagem, muito legal, pode passar para frente. Bem, aqui eu já falei da Índia, vou passar para frente. Então, só para vocês terem uma ideia, Billy Graham, que vocês conhecem, antes de morrer, falou o seguinte: eu acredito que o próximo grande movimento de Deus será através dos cristãos no meio dos negócios. Billy Graham. Então, o que eu estou fazendo aqui não é em vão, tá? Esse é o entendimento. Então, quem conhece o futuro, gente, precisa realizar o propósito. E qual que é o propósito? É despertar e cumprir o seu chamado empreendedor sem demora. A gente sabe o que está por vir, então a gente está vivendo um tempo de urgência, né? Então, co-criar com Deus e influenciar na área dos negócios é importante sim, tá? Porque os tempos difíceis estão vindo e a gente precisa estar ativo no mercado para poder, né, impulsionar a palavra de Deus. Vou terminar, os negócios são, na verdade, uma plataforma que Deus usa para levar transformação e fazer missão. É isso que acontece.